TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, através da nossa TV Câmara, canal 10 da Cabo. Hoje temos o prazer de entrevistar o vereador Ranieri Barbosa, que foi o mais votado no último pleito, com 10.510 votos. Temos também a participação hoje do jornalista Paulo Tarcísio Cavalcante, que vai nos ajudar aqui na condução dessa entrevista com o vereador Ranieri Barbosa. Boa noite, Ranieri. Boa noite, Pinheiro. Boa noite ao jornalista Paulo Tarcísio e a todos os telespectadores que acompanham aqui o Pensando Bem pela TV Câmara. Boa noite, Paulo. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Pinheiro. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que você me oferece de também participar dessa entrevista com o campeão de votos aqui, o vereador Ranieri, né? Eu iniciaria o programa perguntando a Ranieri, que avaliação, Ranieri, você faz do último pleito e qual a receita do sucesso para ter tanto voto? Pinheiro, a avaliação que faço, com muita prudência, acho que foi uma resposta da sociedade ao descrédito que a comunidade política está tendo. E as transformações necessárias que realmente é clamada pela população. Tem que existir transformações e as urnas deram exatamente essa resposta para que os políticos tivessem ações de resultados. É uma política de resultado. Eu acho que aquela política populista, aquela política demagógica, ela está extinta. Hoje, o eleitor, inclusive, a abstenção branco e nulo, que foi o maior da história das eleições de Natal, chegando ao índice de quase 20%, isso também é um reflexo da desmotivação do eleitor. E para que o eleitor tenha motivação no exercício de cidadania, para que ele possa cobrar resultados dos agentes públicos, dos políticos, ele vai buscar exatamente naquelas pessoas que ele vê como uma referência que apliquem na sua conduta uma ação de resultados. Fato esse que eu fico muito à vontade de dizer que tanta experiência que tive no Poder Executivo, Paulo, foi exatamente por uma política de resultados, de ação, de buscar transformações como instrumento que a política nos dava oportunidade. Foram inúmeras ações. E eu pautei muito exatamente esse mandato, desde qualificar dentro de um debate de leis e de audiências públicas e de sessões solenes, em que qualificava o mandato e buscava uma interlocução com a sociedade. A Câmara ela tem que se aproximar cada vez mais desse debate, de ser interlocutora, não apenas representativa dos seus representantes, como representante da sociedade, ela tem que ir à sociedade. Eu estava hoje pela manhã na Feira das Rocas, agradecendo aos feirantes. Eu estive sexta-feira no centro da cidade, indo agradecer aos eleitores que estavam na Feira dos Artesãos de Gastronomia e aos ambulantes do entorno do centro. Então, fui visitar alguns amigos que trabalham em segmentos setoriais da classe produtiva de Natal para agradecer. Não é comum isso, as pessoas... é muito difícil, alguém for eleito e já está aqui visitando a feira, já está aqui visitando os artesãos numa outra feira de artesanato. Então, eu tenho como uma natureza política de dar essa atenção à população de uma forma contínua, de uma forma perene, porque a política ela é cíclica e efêmera, mas você tem que buscar resultados pautados em que você tenha sempre esse diálogo com a sociedade. Eu acho que não é segredo do sucesso, é você procurar exatamente ter um trabalho, não que seja sectário, mas um trabalho de continuidade e de sempre interlocução com a sociedade, sempre ouvindo a sociedade. Pois é, você fazer uma avaliação agora, conhecendo o resultado, tendo sido o vereador mais votado, lhe dá uma tranquilidade muito grande. Mas quando a campanha começou, e diante desse fenômeno que você colocou bem, do descrédito da maioria da classe política, em algum momento você teve dúvidas de como conduzir a sua campanha exatamente para enfrentar essa onda de insatisfação que a sociedade tanto decanta? Dois momentos, Paulo, que eu aqui faço questão de pontuar. Um, com relação numa campanha, a majoritária sempre ela fica em evidência.
E desde o início eu senti o comportamento do eleitor que estava dando um grande crédito ao prefeito Carlos Eduardo, como se dissesse, não vamos arriscar, não vamos aventurar. Carlos Eduardo é um prefeito que tem tido uma retidão em sua gestão, tem passado por crises, tanto da transferência de governo, a transição, que ele pegou uma prefeitura, eu diria, numa situação muito crítica e difícil, e ele conseguiu reerguer, e depois enfrentou uma crise nacional, que foi essa federalizada de contingenciamento da União. E mesmo assim, o natalense percebeu que o Natal tem uma gestão. Então, o Carlos Eduardo tornou-se uma referência. Isso era um ponto de credibilidade que eu sentia desde o início da campanha. A outra situação, eu comecei a sentir, quando eu estava indo para as ruas, fato esse, que me chamou muita atenção. E aqui quero dizer a vocês, de uma forma muito transparente e espontânea, foi quando eu fiquei numa dúvida, vou às ruas fazer caminhada, que todo mundo dizia, não, vai ser uma política de uma campanha atípica e que o comportamento do eleitor, que está muito desmotivado, não será receptivo. E eu fui. E a receptividade me chamou a atenção. Chegou um momento que eu estava indo caminhar nas ruas e eu olhava para trás, que nas duas campanhas anteriores que eu cheguei, inclusive a ser o segundo mais votado em Natal, eu caminhava nas ruas com a minha equipe, apenas a assessoria. E agora, quando eu olhava, era muita gente caminhando comigo, as pessoas saindo de casa de uma forma espontânea a me acompanhar. Aquilo me chamou muita atenção. E eu passei a cada dia mais buscar ter essa interlocução com vários segmentos da sociedade, desde segmentos mais simples a segmentos formadores de opinião. Então, dentro de uma pirâmide, de uma hierarquia, da hierarquia de A a Z, eu consegui participar, consegui drenar em todas elas. E isso foi muito importante, foi o que mais me chamou a atenção, foi que eu acho que eu consegui ter essa aproximação popular. E isso foi muito motivador, que impulsionou, dizer, agora que eu tenho que ir mais para as ruas, agora que eu tenho que estar mais próximo do povo e ouvir o povo. E isso foi realmente algo que foi muito satisfatório, muito como uma pessoa pública, num momento de difícil credibilidade da classe política e da política em si, ela ter dificuldade de ser esse instrumento interlocutor entre a sociedade e os poderes, seja o executivo, o legislativo. Fiquei muito motivado, sabe? Eu fiquei assim, que eu fiz caminhadas, sem exagero nenhum, que eram centenas de pessoas. A exemplo que na última semana, no bairro das Quintas, pela primeira vez na minha vida eu fiz um comício. Eu subi num tamborete e falei para mais de 1000 pessoas, sabe, na avenida, na Pedro Novoa. Gente, aquilo para mim, eu disse, eu não estou acreditando no que está acontecendo. Sabe, quando eu cheguei, que a rua estava tomada de gente, eu digo, meu Deus, agradeço ao Senhor por me dar essa oportunidade dessas pessoas estarem acreditando a confiança em mim, porque confiança se conquista, foi conquistada através de um trabalho. Então isso foi muito motivador. Quando cheguei no sábado, no último dia de campanha, que não poderia mais se fazer comício, eu fui fazer uma grande caminhada nas rocas, eram mais de 500 pessoas caminhando. Eu olhava para trás e via aquele mar de gente, era aquela onda azul, aquele mar azul. Então isso foi algo fantástico que eu nunca tinha vivenciado. Achava que tinha sido abolido isso das campanhas, principalmente em Natal. Eu percebi até nas redes sociais que no interior do estado ainda permanecia esse calor aquecido dessas militâncias, seja partidária, de oposição, de governo. E em Natal estava muito extinto, muito morno. E vi nessa campanha esse resgate. Isso foi motivador. Como também eu percebia que o prefeito Carlos Eduardo se tornava um grande líder em Natal, quando eu entrava numa residência, em pequenas reuniões que eu ia fazer, e as pessoas, quando falavam no prefeito Carlos Eduardo, falavam de uma forma, eu diria... receptiva. Não só receptiva, eu diria, a palavra que eu quero colocar aqui, de idolatria, assim, de uma forma ofegante, que isso também me chamou a atenção. Que uma coisa é você falar de uma forma simpática. Mas as pessoas dizem, eu amo esse prefeito, eu adoro esse prefeito é muito honesto, esse prefeito é muito trabalhador. Então, isso era uma coisa que um dia eu até comentei com o prefeito, eu que ando muito nas bases, quando eu visitava as feiras, os feirantes também me passavam isso, eu achava isso muito interessante, que eram comportamentos que eram atípicos nas outras campanhas, ter essa vibração do eleitor, e no momento político que o Brasil está passando, de inúmeros escândalos que as pessoas
veem a política de forma depredadora. E nós temos que olhar a política ela como uma missão, sim, de servir e tentar transformar a sociedade para melhor. Raniero, você falou aí na falta de credibilidade da classe política, né, diante da população, e uma coisa também que refletiu em razão disso, me parece, é a grande renovação que houve aqui na Câmara Municipal, né? Foram eleitos 14 novos vereadores, né? E isso, como é que você analisa esse fato aí? Isso é uma coisa positiva? Eu entendo que toda renovação, independente do demérito, que tem bons vereadores que não foram reeleitos, a gente tem que ser justo, mas é muito positiva a renovação. Como aqui eu trabalhei muito pela alternância do poder desde a minha primeira legislatura, para que a presidência da Câmara não se tornasse vitalícia. Essa alternância do poder é extremamente valiosa, qualifica muito a Câmara. E essa renovação, ela impulsiona, porque chegam pessoas novas, motivadas, é o sangue novo. Eu acho que isso é muito importante para o debate e qualifica muito a Câmara. Vejo com bons olhos e acredito que essas pessoas que estão chegando, elas estão, inclusive os novatos que já tive contato. Você conhece o perfil de alguns desses novatos? Alguns eu conheci e lhe digo, muito bom, perfis, eu acredito que estão muito interessados exatamente que o Legislativo seja pelo interesse público, interesse comum. Acho que a Câmara vai ter um debate que vai crescer e agregar muitos valores. Sabe? Deixando muito claro, não estou aqui desmerecendo quem está saindo, não. Tem bons vereadores que eu respeito muito, que não conseguiram renovar seus mandatos. Mas essa turma nova que está chegando, ela está chegando, eu diria, muito motivada e muito entusiasmada. Bom, além da renovação, tem um aspecto também que houve um aumento na participação feminina também aqui na Câmara de Outra Natal, renovação considerável, aumentou em 100%. De uma bancada de 4 foi para 8. Isso também vai melhorar muito, porque à medida que começou, quando eu entrei aqui, eram 2 vereadoras. Passaram para 4, agora já passaram para 8. Está crescente numa ordem de 100%. É a maior bancada feminina, eu acho que da história do Legislativo Natalense. Natalense, exatamente essa agora. A imprensa já está colocando o seu nome como se articulando para disputar a presidência. Como é que estão essas articulações? Eu tenho muita prudência, Paulo Tarcísio, porque eu não posso ser candidato de um desejo meu. Eu tenho que ser candidato de um desejo de um colegiado. Se o colegiado entender que eu tenho um bom nome que vem agregar ao colegiado e que venha trazer melhorias à instituição e ao fortalecimento da instituição, aí acreditarei e colocarei o meu nome à disposição. Porque eu acho que a Câmara ela tem que passar por uma grande transformação. Esse é meu entendimento, nada contra o presidente atual, que é um homem ilibado, um homem que eu tenho o maior respeito a ele, porém eu acho que em termos de gestão a Câmara está precisando. A Câmara precisa se renovar, a Câmara precisa se aproximar da sociedade, ela não se limitar apenas a sessões ordinárias e sessões solenes e audiências públicas, ela tem que ir muito além. Eu acho que a Câmara tem que ser uma grande interlocutora próximo da sociedade, tendo um bom diálogo e um debate permanente e contínuo. E fazer com que várias frentes que existem hoje na casa, elas passem a ter atividades. Que Por já exemplo, existe. Raniero? Vou dizer, a escola do Legislativo, ela tem que ampliar o seu alcance. Existe uma lei aqui na Câmara, que é o balcão do consumidor, que é um PROCON da própria casa, e temos pessoas qualificadas que vieram, oriundos inclusive, de órgãos como o PROCON, como o advogado Cléber Fernandes e o advogado Ney Lopes Júnior, para que a Câmara tenha esse atendimento aqui de políticas de defesa do consumidor e chegue ao público. A Câmara Cultural ela tem que voltar a ter essa atividade de interlocução exatamente nas atividades culturais e fortalecer esse segmento. A Câmara Verde, que temos por lei, e ela nunca entrou em uso para poder ter tanto esse diálogo de educação ambiental e das políticas públicas, inclusive que tratam dos assuntos pertinentes ao meio ambiente. Então, são várias frentes que a Câmara tem que começar a se deslocar e ela ir exatamente à proximidade com a sociedade, sabe? Fazer a Câmara itinerante nos bairros. Eu acho que a Câmara tem que sair daqui, ela tem que ter essa locomoção, de ter essa interação junto às comunidades, buscar compartilhar a responsabilidade social com o terceiro setor, buscar compartilhar com a iniciativa privada. Eu acho que a Câmara está muito, eu diria, isenta e distante de diversos eixos da sociedade, que ela tem que ter essa relação.
e vejo que tem que se fortalecer a instituição. E é esse fortalecimento na hora que você amplia exatamente esse debate. Queria pedir permissão a Ranieri e a Paulo Tarcísio para a gente fazer um pequeno intervalo. Voltaremos daqui a pouco. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura, esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o vereador Ranieri Barbosa, com a participação do meu colega Paulo Tarcísio Cavalcante. Ranieri, você teve uma votação bastante expressiva, né? Mais de 10 mil votos, quando a votação de vários vereadores caiu, né? Houve uma defecção grande e o seu nome, inclusive, divulgaram até um vídeo aí, você poderia ser futuramente candidato a prefeito de Natal. Você pensa ser prefeito de Natal, Ranieri, um dia? Não, acho que a gente tem que ter muita maturidade. Ali foi a emoção, aquele calor, no momento que você falava para a própria militância, para amigos, familiares, uma feijoada de adesão. É até uma forma de você motivar a toda a equipe, motivar a militância para dizer, olha, se eu for o mais votado, nós teremos no futuro. Mas, primeiro, a política, ela é muito cíclica, ela é muito efêmera, ela tem uma dinâmica que você não pode pensar hoje, o amanhã, de repente, ele é como dizer, a política, o vento sopra a cada momento para um lado. Então, eu tenho que pensar agora no legislativo, pautar e respaldar o meu trabalho. Tudo é uma consequência. E detalhe, uma campanha majoritária, eu tenho já uma certa experiência, mesmo indo para o meu terceiro mandato, mas eu já acompanho política há alguns anos, e nesses meus 50 anos, posso dizer a vocês que ninguém vai. Paulo Tarcísio é um homem muito experiente, sabe muito bem disso, como você, Pinheiro. São jornalistas, âncoras que acompanham a política aqui há muito tempo. Você não vai, se você não tiver um apoio do seu partido, se você não tiver apoio de lideranças majoritárias. Então, não existe. Depende de um somatório de fatores. Ranieri jamais, ou qualquer um candidato, vai ser candidato de si mesmo, um candidato solista por uma vontade própria, não. Isso é muito consequência. Então, eu vejo muito longe essa realidade. Por isso que eu tenho que pensar algo muito mais próximo, pautar a minha vida no legislativo. Fazer um bom mandato. Isso é o que eu tenho que fazer, até por esses 10.510 votos que eu agradeço a todos que depositaram a sua confiança em mim, que eu corresponda cada vez mais a essa confiança que me depositaram. Paulo. Do mesmo jeito que seu nome já foi colocado como um provável candidato a prefeito daqui a 4 anos, já se coloca também a possibilidade do prefeito Carlos Eduardo, daqui a 2 anos, ser candidato a governador. Você, pelo que conversa com ele, existe essa perspectiva realmente? Não, não existe. Inclusive, eu dei uma opinião minha. Qual era a opinião que eu estava dando? Que eu vejo, independente de quem seja, um homem público que é eleito no primeiro turno, seja em qualquer capital no Brasil, ele tem um capital eleitoral e se torna um grande líder. Então, ele se habilita a qualquer outra eleição majoritária.
Isso é natural, isso é o ponto de vista que eu tenho. Levaram para a interpretação como se estivesse dizendo que o prefeito já seria candidato. Inclusive o prefeito até não gostou, ligou para mim, não autorizei, eu disse, realmente, prefeito, eu tenho a humildade de dizer que realmente foi um vazamento através de um vídeo, de uma forma espontânea, e que essa forma extemporânea da espontaneidade gerou toda a especulação. Era uma opinião minha de achar que ele estava se tornando um grande líder, com o maior eleitor de Natal, estaria habilitado a ser um futuro candidato. Era uma opinião minha. E o prefeito foi muito claro em dizer, inclusive recentemente estive conversando com ele disse, Natal tem muitos problemas, né? Temos que trabalhar muito por Natal e para melhorar. Quem pode estar hoje aqui numa campanha pensando em outra campanha? Então o prefeito ele é muito prudente nisso, e aqui eu quero deixar muito claro dessa maturidade do prefeito, do respeito ao eleitor, que é como ele me disse a semana passada, no único encontro que tivemos, que ele dizia, temos que pensar em Natal e ajudar Natal, e que muitos problemas Natal tem, e não está pensando em política. A política se pensa no momento oportuno. Então, essa é uma declaração que eu digo, um testemunho de uma conversa que eu tive com o prefeito. Ele não fala e nem admite se falar em 2018. Isso a gente sabe que isso é estratégia política, né? Que é uma camada com a popularidade que ele tem, vencendo a eleição no primeiro turno, está na boca de todo mundo que ele será candidato, aí é complicado, né? Agora, ele tem que ver também que esse segundo mandato dele agora, né, vai ser bem mais difícil do que o anterior, até para efeito de comparação. Nesse mandato que ele está terminando, ele é comparado com a antecessora dele. Na segunda gestão, exato, que vai começar ainda com a crise que o Brasil atravessa, os desafios serão ainda maiores para ele. Exatamente, o prefeito tem esse entendimento, que ele tem que trabalhar muito por Natal, porque o julgamento da sociedade vai ser em função da gestão anterior dele, então ele tem que fazer igual ou melhor. E Natal tem inúmeros problemas que ele vai precisar muito do nosso apoio na Câmara para ajudá-lo, para entendermos que não é a questão de bancada de oposição ou de governo. A Câmara, primeiro, é um poder independente, mas nós temos que pensar Natal de uma forma de parceria com o Poder Legislativo, para ajudar Natal a ter uma evolução, uma melhoria. Diante, como o Paulo Tarcísio falou aqui, com muita propriedade, o Brasil está passando por uma crise. Não é uma crise pontual da nossa cidade, da nossa capital. É uma crise globalizada de uma economia que está passando por um processo de contaminação e contingenciamento. E que é onde vai ter todas essas dificuldades. Hoje, sabe, a gente está se votando em Brasília uma lei que os resultados dela de otimização e de equilíbrio de um custeio da máquina pública, ninguém sabe quais as consequências. Eu espero que sejam as melhores possíveis, mas os gestores têm que realmente buscar enxugar a máquina. Como não adianta se não tiver uma reforma tributária nesse país. Não adianta. Acho que o próximo passo do governo federal, é uma opinião minha também, é começar a entrar na discussão de uma reforma tributária urgente, porque senão teremos muita dificuldade do Brasil voltar a ter crescimento econômico e chegar numa per capita de índice de desenvolvimento razoável. Eu acompanho os trabalhos aqui na Câmara Municipal, normalmente, toda semana, praticamente todos os dias eu estou aqui. E vejo o bom trabalho que Ranieri, sou testemunha disso, que Ranieri prestou aqui na condição de líder do governo. Bom relacionamento com os vereadores, inclusive com os vereadores de oposição. Esse trabalho vai continuar, isso que foi um fator positivo para o próprio prefeito, né, que reclamavam tanto da distância do prefeito com o Poder Legislativo. E você trabalhou muito bem esse problema. Porque eu entendo que enquanto líder do governo, e líder de um governo e de um prefeito que tinha seriedade, de um governo que pensava Natal. E digo a você que essa continuidade tem que existir. Porque na oposição, eu fui oposição. Quanto eu queria contribuir para Natal, eu era visto por ser oposição no governo Miguel, e que ninguém não me dava oportunidade nenhuma, nem para um debate qualitativo para poder apresentar boas sugestões de forma construtiva para a cidade. E esse comportamento eu trouxe como líder do governo de ouvir a oposição, tinha coisas boas a contribuir, qualificaram muito os debates. Tinha situações que eu discordava porque já levava muito para o lado pessoal ou de uma forma sectária que eu não entrava nesse confronto. Mas quando ia para um debate qualitativo, quantas vezes pude absorver
inúmeras sugestões, bons projetos da oposição. Então, essa maturidade que temos que ter, a oposição também tem que ter a maturidade de entender que a cidade, ela por estar numa bancada de oposição, é uma questão política partidária, mas nós temos que sobrepor, acima de tudo, a administração da cidade. O prefeito, ele é um gestor de todos, ele não é de seu partido, de seus eleitores. E é esse entendimento e o conceito que eu trago para a Câmara, discutindo com a oposição e com a bancada, valorizando também os membros da bancada que também têm contribuído muito. Então, foi esse o meu comportamento, buscar esse equilíbrio, construir um consenso na casa em defesa do Natal e tentando ajudar a administração do prefeito Carlos Eduardo. Nos últimos meses, a administração de Natal tem sentido mais de perto a crise, ao ponto de estar tendo que pagar com certo atraso o funcionalismo. Um atraso menor do que o governo do Estado, mas com atraso. Existe alguma perspectiva de que essa coisa se normalize ainda este ano, ou uma atualização do pagamento do servidor vai ter que esperar para o resultado dessas medidas econômicas que o governo federal vem tentando adotar? Paulo, eu não tenho tido nenhum contato aqui, eu estaria falando de uma forma irresponsável, mas eu acho que a secretária Virginia Ferreira e a secretária Damires, elas quem têm realmente esse controle de dizer quais as perspectivas desse ajuste de atualização ou não dos proventos em seu vencimento. Esse é um ponto. Então, eu não tenho essa informação. Porém, aí eu vou dar uma opinião minha. Independente do esforço que o governo está tendo, municipal, e que tem cumprido, mesmo com um atraso, mas dentro de um prazo razoável, acho que a questão da economia, que está no contingenciamento e que ela foi totalmente contaminada, vejo que o governo municipal depende exclusivamente dessas transferências correntes que suprimiram mais do que foi contingenciado. Acho que as receitas próprias da fonte 111 do município, essas se mantiveram. Porém, se formos comparar o orçamento que já chegou aqui esse ano, que nós vamos votar para o exercício 2017, já terá reflexos consideráveis de contingenciamento. Então, vejo que vai depender muito equalizar para dar uma normalidade à folha do município, dependendo ainda da União regularizar esse repasse. É por isso que eu falei, Paulo e a Joaquim, depende-se muito da União. Se não tiver uma reforma tributária, a concentração dessa distribuição tributária, ela é muito, eu diria, fora de uma realidade paritária. Hoje, para o natalense entender, só 13% do que a União é o que vem para o município, onde o município tem as atividades fins. Então, eu acho isso um desequilíbrio total. E se muitas vezes é mal gerenciado, fato que ocorreu recentemente, a gestão da União, ela vem a refletir a todos numa escala, eu diria, no efeito de escala, os estados e os municípios, que é que vão sentir todos os reflexos, que foi o que ocorreu agora no Brasil. Então tem que mudar exatamente através de uma reforma tributária para que tenha uma pirâmide, no mínimo, paritária ou proporcional, para que essa distribuição das rendas tributáveis e das transferências correntes, elas sejam distribuídas, que venham atender essas demandas que são hoje muito reprimidas da nossa economia, tanto municipal quanto do Estado. Então vejo que é preocupante. Digo que ainda há uma dependência de todos os municípios da União. Enquanto houver essa dependência, teremos essa dificuldade de alguns ajustes. Hoje mesmo está sendo feito o depósito da primeira parcela do FPM dos municípios e cerca de 100 municípios do Estado, na primeira parcela, ficaram zerados. Ranieri, você, na condição de secretário municipal e também na condição de vereador, logicamente, você sempre costuma percorrer os bairros de Natal para verificar os problemas e fazer os encaminhamentos. O que é de mais grave que o prefeito não conseguiu dar uma resposta positiva? Eu vou inverter a pergunta. Eu diria que o prefeito deu uma resposta, mas não ainda chegou ao alcance da necessidade. 2 eixos que eu acho que são preocupantes. Primeiro, que eu vejo, a sociedade tem 3 diagnósticos que são pontuais: saúde, segurança
e mobilidade. Fato esse, que o prefeito acho que avançou muito na saúde. E aí digo, o próprio secretário de saúde é um secretário muito operativo. Sempre temos 2 maternidades hoje de qualidade, mesmo sendo pública. A maternidade Leite Moraes e Araquém Pinto. Maternidade de qualidade de referência nacional, que são inclusive de conceito de humanização. Fez reformas em 36 unidades básicas de saúde. Tem 3 UPAs que o prefeito conseguiu dar, construiu 2 e uma que já vinha sendo administrada e está concluindo a 4ª. E fez pela primeira vez um hospital municipal. Já sabendo que o nosso tempo está muito, já quase que esgotado, mas queria dizer, avançou na saúde. Tem que avançar mais no fortalecimento da atenção básica e na regulação exatamente do atendimento à comunidade. Que esse é um grande gargalo de gestão que tem que ser quebrado paradigma para melhorar. Não pode deixar filas de espera para exames e para atendimentos. Então é uma questão de política de gestão de saúde que eu acho que já avançou muito. E na mobilidade tem tido melhorias, daí os binários, daí as faixas exclusivas de ônibus, ciclofaixas, porém tem que ter ainda grandes avanços de melhoria. E na segurança tem que investir mais na política da Guarda Municipal para poder avançar. Então, queria só pontuar isso e veja que o prefeito fez, e com muita dificuldade, e avançou muito. Ainda tem que dar continuidade, que é o que eu espero, e que tenho certeza que ele vai fazer agora, dar continuidade à sua gestão. Bom, estamos terminando o nosso programa, né? Eu queria agradecer a presença do vereador Ranieri Barbosa e do meu colega jornalista Paulo Tarcísio Cavalcante. Obrigado e até a próxima segunda-feira. TV Câmara, a TV do povo de Natal.